noite pra você. Bem, agora a gente não tá em véspera de feriado como foi nas últimas semanas, não. Você pode curtir à vontade o ManduCast, participar juntinho com a gente pelo chat aqui no nosso YouTube Terra do Mandu. E pra você que tá aí conferindo, né, depois do ao vivo, pelos principais tocadores, ou melhor, por todos os tocadores do mundo, eu quero te dar um oi bem gostoso e agradecer aí por você acompanhar. Não esqueça de seguir a gente também aí em nossas redes sociais, @Terra do Mandu, e participar quando você quiser. E hoje quero dar uma boa noite também aqui para nossa amiga Camila Marciano, que vai participar com a gente aqui desse bate-papo. Boa noite. Boa noite, Nayara querida. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. A gente que agradece de você vir tirar as dúvidas aí do pessoal, né? Satisfação imensa é minha estar aqui com vocês hoje. Ela trouxe o maridão também, empresário, junto com ela, o Dinho. E junto aqui com a gente tá o Iratã, que vai trazer a pergunta ou as perguntas, né, comentários do público. Boa noite. Isso aí. Boa noite, Nayara. Boa noite, Camila. Seja Boa muito noite. Bem-vinda. Ô, Nayara, desde quando a pessoa não escuta podcast na véspera do feriado? Eu escuto. Não, eu que ainda brinquei, porque nem tem mais tempo, porque senão vai falar, tô pegando estrada porque amanhã é feriado, então, ó. Então, escuta o podcast no carro. É isso aí. Isso mesmo. Já manda pergunta pra gente no chat do YouTube. Pode mandar também no nosso Manda Zap, 30250138. Você para nos comentários e trazendo pra nossa convidada responder pra vocês. Isso mesmo. E o assunto de hoje envolve, garanto que muita gente. E se você não passou por isso, com certeza você conhece alguém que já passou por algum acidente de trânsito. Gente, só aqui na nossa região do sul de Minas, infelizmente, a gente fala direto e reto aqui quase todo dia, né? De acidentes em rodovias aqui da região. Isso fora os acidentes na zona urbana. Só que acontece que muita gente, às vezes, se machuca, fica com alguma sequela de um acidente. E, por vezes, a pessoa não procura saber sobre os seus direitos. E é sobre isso que a gente vai tratar aqui no ManduCast. Porque, olha, que tem muita gente que tá conseguindo reaver parte aí dos prejuízos que teve em decorrência desses acidentes que a gente tem aqui na região. E a Camila, ela começou uma empresa com base na história de vida dela, né, Camila? Conta pra gente, você foi uma vítima de acidente de trânsito, né? Foi isso mesmo, Nayara. Tudo ocorreu em 2020. Mais precisamente em abril de 2020. Amanhã vai fazer 3 anos? Isso que eu ia comentar aqui. Coincidentemente, né, amanhã já faz 3 anos do meu acidente, onde tudo mudou, né, depois do ocorrido. No acidente de trânsito, na época, Nayara, eu estava atuando como corretora de imóveis, né? E estava indo trabalhar. Estava no auge da pandemia, então a gente estava home office, mas num dado momento eu precisei ir até a imobiliária, fui de moto, né? Tinha moto desde os 18 anos de idade, nunca tinha acontecido nenhum acidente comigo, e naquele dia aconteceu. Ali no bairro mesmo que eu moro, no Jardim Floresta, um pouquinho mais para frente, no cruzamento do bairro Ibirá, um carro veio a colidir na minha moto, não tinha visto, né, uma placa de pare no cruzamento, colidiu e com isso eu tive uma fratura exposta na perna. E nesse momento o mundo da gente desaba, né? Porque você está em plena atividade, com planos para a sua vida pessoal, profissional, e o acidente de trânsito, ele faz tudo parar. Então, foi devido a esse acidente que começou a história das nossas empresas, né, que assessoram vítimas de acidente de trânsito aqui em Pouso Alegre e toda a região. Foi depois desse acidente, Nayara, eu fui assessorada por um escritório, né, pertinho de Belo Horizonte, e eu achei muito interessante a modalidade de assessoria, que é uma assessoria que utiliza de vias administrativas, não utiliza de vias judiciais para acessar os direitos das vítimas de acidente. Então, esses direitos, eles são acessados de uma forma muito rápida, né? E a gente sabe que a pessoa que sofre acidente, a urgência dela é naquele momento. Então, a gente achou muito interessante a modalidade, foi uma forma de ajuda que veio para mim naquele momento de desespero, né? De fragilidade, enfim. E daí, eu e meu esposo, que hoje é meu sócio nas empresas, nós fomos buscar especialização para trazer essa assessoria aqui para a nossa região. Quando você estava na condição de vítima de acidente de trânsito naquela época, né? Então, o que você encontrou de dificuldade? Primeira coisa, para buscar os seus direitos, você não encontrou nenhuma assistência aqui na nossa região? Não
tinha. Nós procuramos e não tinha. Então, assim, foram duas dificuldades. A primeira, a questão de não ter uma assistência especializada aqui na nossa região. E a segunda, as dificuldades que são impostas pelas seguradoras quando a gente decide que quer fazer aquele processo sozinho. Então, assim como eu, muita gente tenta fazer sozinho, eu tentei também, e eu não consegui, porque as seguradoras em geral, tanto a seguradora que faz o pagamento do DPVAT, né, quanto na realidade, do DPVAT é um consórcio, né? O consórcio que faz o pagamento do DPVAT e as seguradoras privadas que fazem o pagamento de outros seguros, elas impõem uma série de exigências que são muito difíceis de ser, né, executadas por pessoas que estão debilitadas, né? Então, como que a pessoa vai correr atrás de toda aquela documentação? Como que a pessoa vai se deslocar até uma perícia, correr atrás de documentação médica, enfim. Às vezes vai pedir documentos médicos atualizados, a pessoa está desprovida de recursos porque não pode trabalhar devido ao acidente. Então, as minhas maiores dificuldades foram essas duas. O fato de não ter assessoria e o fato de eu ter tentado sozinha, não ter conseguido por conta das burocracias impostas pelas seguradoras. E aí você descobriu que tinha direitos, né? O que na época você conseguiu, pessoalmente, como Camila, né, antes de se tornar empresária, que você conseguiu em relação aos seus direitos? Sim, num primeiro momento, eu sabia que eu tinha direito ao DPVAT, porque ele é um direito muito mais divulgado, né? Então, eu achei, na realidade, que o meu direito se limitava ao DPVAT, e como o carro que causou o meu acidente tinha um seguro privado, né? Eu achei que eu tinha direito, através desse seguro, apenas ao conserto da minha moto. Então, na minha cabeça, se limitava a isso. E daí, depois, através dessa assessoria, a gente veio a descobrir que os meus direitos, eles eram muito além disso, né? Então, assim, além do DPVAT, que eu recebi uma indenização, porque, como eu tive uma fratura exposta na perna, foi considerado uma invalidez parcial naquele membro afetado. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, eu vou explicar com detalhes, né? Como que funciona. Então, eu recebi uma indenização pela lesão sofrida, né, pelo DPVAT, recebi todo o ressarcimento das despesas médicas. Principalmente você teve que fazer muita fisioterapia, né? Sim, recebi o ressarcimento, fiz muita fisioterapia, a gente gasta com remédios, né, com consultas, né, mas bastante fisioterapia também. E, além disso, eu também recebi um seguro que eu tinha, um seguro privado, que num primeiro momento, Nayara, até é interessante falar, eu busquei, esse seguro ele veio através de um financiamento que eu fiz. Tinha feito um financiamento de uma casa e, no momento daquele financiamento, precisava contratar um produto do banco, né, para poder liberar a questão do financiamento, a gente contratou um seguro de vida particular. E, quando eu sofri acidente, eu tentei acessar esse seguro e eu fui informada que o seguro seria com cobertura apenas para óbito, então não seria o meu caso. E depois a gente veio a descobrir que não. Ou seja, o banco omitiu a informação, na verdade até mentiu, porque negou para você o direito que você tinha com base nesse seguro. Porque assim, na realidade, não existe muita boa vontade na hora de liberar a indenização, né? Existe, assim, um trabalho muito forte por trás da venda do seguro, mas não existe muita boa vontade na hora de liberar a indenização. Então, na hora que a gente foi acessar a informação, eles disseram, não, o seguro de vida é apenas para óbito, não, né? Eu procurei a agência e não posso afirmar que foi uma omissão ou uma mentira ou foi uma falta de conhecimento, porque os próprios profissionais de venda de seguros, eles são treinados para focar realmente na comercialização e não na liberação desses direitos. Então, por isso que é importante sempre ter uma assessoria especializada nesse outro lado por trás. Até por falta, às vezes, da checagem, né? Porque se a pessoa não sabe, ela não podia fornecer informação sem ela buscar saber qual é o que ela poderia lhe fornecer, né? Qual o benefício da sua pólice. Mas acontece demais, Infelizmente. Assim, no escritório nosso, a gente pega muitos casos de pessoas que tentaram acessar as informações e
que não conseguiram pessoalmente, mesmo sendo, né, as seguradas, né, as beneficiárias, as titulares, a parte interessada não conseguiu acessar, e depois o nosso escritório, né, com a nossa expertise, com a procuração, a gente conseguiu acessar os direitos dessas pessoas, e foi o que aconteceu comigo. E daí, então, citei esses 3, e eu achei que pararia por aí, depois do conserto da minha moto, através do seguro do carro que causou o acidente. Mas não, através do seguro do carro que causou o meu acidente, eu recebi também mais uma indenização, que foi bem mais generosa do que o DPVAT. Seria aquela de danos materiais, morais, que muitas vezes estão na apólice? Danos corporais. Danos corporais. A gente fala que é RCF. O que é o RCF? Responsabilidade Civil Facultativa. Então, o que quer dizer isso? Uma pessoa que ela sofre um acidente de trânsito causado por uma outra pessoa, né? O causador do acidente, ele tem uma responsabilidade civil sobre esse lesionado, essa vítima, né? Então, ele tem uma responsabilidade de indenizá-lo, de reparar os danos causados pelo acidente. Só que quando o veículo tem o seguro privado, é como se a seguradora pegasse essa responsabilidade que é do causador para ela. Então, por isso que é responsabilidade civil facultativa. Facultativa à seguradora. Então, ela pega para si essa responsabilidade e ela indeniza no lugar do causador. Então, é muito interessante porque quem tem seguro é para isso mesmo, não causa nenhum tipo de transtorno ou custo para o causador do acidente, porque para uma indenização de danos corporais, não é cobrado nem a valor da franquia. Exatamente. Então, é muito interessante para todas as partes, né? E disso surgiu, então, depois a Facility, o escritório DPVAT, agora vocês estão com a Facility Itajubá também. Exatamente. Como que está essa trajetória? Como é que vocês têm percebido as necessidades da população? Eu sei que vocês atendem em todo o Brasil, né? Pessoal que entra em contato online com vocês, mas principalmente do público aqui do sul de Minas, qual tem sido a realidade? São inúmeros acidentes? Muitos acidentes. Na área, assim, graças a Deus, tem assessoria para poder ajudar essas pessoas. E, na maioria das vezes, são pessoas que não têm nem noção dos direitos dela, pensam que é apenas assim, eu gastei X ali, gostaria de ter o ressarcimento do valor que eu gastei, e daí procuram o nosso escritório e elas vão ser orientadas e acabam vendo que os direitos, eles vão muito além. Já teve casos no escritório de uma única pessoa receber até 5 modalidades de indenização de um único acidente, né? Então, o meu acidente, ele aconteceu em 2020. Logo que eu me recuperei em 2021, a gente sentiu, né, essa vontade de trazer esse serviço e trabalhar também como uma forma de missão, porque eu fui ajudada muito, né? Então, assim, a assessoria que eu tive e as indenizações que eu recebi me ajudaram muito naquele momento de fragilidade. Então, eu senti a necessidade de trazer isso, porque a gente, assim, tem um certo conhecimento, um certo acesso à informação, e eu pensei, poxa, eu que tenho esse acesso, não sabia desses direitos. Então, imagina as pessoas mais humildes, que, em sua maioria, os acidentes de trânsito, eles afetam mais as pessoas mais simples, né? E, então, a gente sentiu essa necessidade como forma de missão, de trazer mesmo essa assessoria para cá. E inauguramos a Facility Assessoria em janeiro de 2021. E, dali para frente, foi só crescendo, porque a demanda é grande, então a gente viu sempre a necessidade de expandir, né, o nosso grupo, a nossa equipe. Logo em 2022, nós inauguramos o PA DPVAT, que é uma outra unidade também do grupo, e agora em 2023 nós inauguramos uma unidade de apoio em Itajubá. Então, são muitos acidentes e a Facility está sempre assim, se adequando para conseguir atender da melhor maneira todas essas vítimas, né, daqui da nossa região. Bem, é uma coisa que muita gente, a maioria, né, não sabe, quando o entrevistado a gente pede para chegar um pouquinho antes, né, para todos os acertos aqui, questão de som, iluminação, mas também para a gente ter um bate-papo prévio, né? E uma frase que você falou comigo ali por trás dos bastidores era que, infelizmente, acontecem inúmeros acidentes, mas felizmente que tem esse acesso, né, às indenizações por direito, né? A gente até brinquei com vocês, né, falando, nossa,
Agora há pouco mesmo teve uma pane elétrica em um veículo em Estiva, né? Fernão Dias estava travado aí no momento que a gente estava com o Band News no ar. E ainda estava. Você tem um conhecido que estava parado lá no trânsito, né? Na realidade, o consultor nosso foi fazer um atendimento em Extrema e acabou ficando parado. Até atrasou um pouquinho nossa chegada aqui. Mas é isso mesmo, Nayara. Infelizmente, acidentes de trânsito acontecem a todos os dias. Os números, eles são sempre crescentes. Você pode ver o histórico aí, é sempre muitos acidentes. Mas que bom que existe assessorias especializadas e existem direitos para amparar essas vítimas. Então, é isso que as pessoas precisam sempre guardar na memória. Aconteceu com a pessoa ou com um conhecido ou um parente, lembre-se, existem direitos. As pessoas têm que acessar a esses recursos para poder reparar esses danos causados, porque é um transtorno, né? É um transtorno. Tem uma participação aqui, Uiratã. Na verdade, não é nem uma participação, Nay. Só salientando aqui o que a Camila falou sobre a responsabilidade objetiva. Tem muitas pessoas que, às vezes, não têm noção que ela tem um direito e não é só por parte do acidente você está diretamente envolvido. Por que eu falo isso? Teve um caso de responsabilização da Uber, que teve que indenizar no estado de São Paulo os irmãos de uma vítima que era passageiro de um Uber e que, infelizmente, sofreu um acidente e veio a óbito. Então, assim, muitas vezes as pessoas pensam que elas têm que estar diretamente envolvidas no acidente, mas muitas vezes tem casos e casos que precisam ser justamente assessorados por pessoas especializadas, né, Camila? Exatamente. A gente sempre fala, não importa como que aconteceu esse acidente. Não importa se essa vítima foi a causadora do acidente ou se foi um terceiro que causou o acidente. Não importa se tem muitas pessoas envolvidas ou se muitos veículos ou apenas um veículo. Em todos os casos, existem direitos para serem acessados. E na maioria dos casos, são mais de um direito. Então, assim, a pessoa que é leiga, que ela não tem assim, esse conhecimento técnico, ela vai deixar passar. E o que é importante dizer que existem direitos, porém, para acessar esses direitos, existem prazos. Né? Então, assim, às vezes a pessoa, por falta de conhecimento, acaba não acessando, e daí, se passar esse prazo, ela vai perder aquele direito. Então, assim, sofreu acidente, ou sabe de alguém que sofreu acidente, a orientação é sempre procurar uma assessoria especializada o quanto antes. Né? Até porque aqui no caso do processo que eu tive acesso aqui, a Uber sustentou, né, a ilegitimidade passiva do motorista, porque o acidente foi causado por um terceiro. Mas aí, como eles ajuizaram, infelizmente, teve um imbróglio, eles precisaram de uma assessoria, felizmente, né? E aí a assessoria sustentou o processo para que esse processo administrativo finalizasse. Aqui, só para dar um panorama, eles majoraram o valor da indenização por danos morais, que passou de R$20 mil para R$40 mil por cada autor. Então, no caso, todos os envolvidos viraram tipo um fator multiplicador para o cálculo final desse processo. A gente, só para deixar claro para você que está acompanhando com a gente ao vivo ou também pelos podcasts, né? Todo mundo tem direito à indenização, no caso, todas as vítimas de acidentes de trânsito. A gente sabe que o DPVAT, por exemplo, ele cobre desde o pedestre ao ciclista, ao motorista, todos os envolvidos. E tem outros seguros, outras modalidades que a gente vai delimitar um por aqui, que a pessoa tem direito e não sabe. E outra questão também, por exemplo, se a pessoa veio a óbito, vamos supor, era um pai de família, era uma mãe de família, era alguém do qual outros dependiam, essa pessoa também tem, a família, no caso, tem direito de entrar, né? Sim. Com o pedido assim como o caso que o Uiratã trouxe pra gente. Sim. No caso de óbito, os herdeiros legais, eles são os beneficiários, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo prático, né? Então, assim, um provedor da família, o pai de família faleceu, ele deixou esposa e filhos. Então, assim, a esposa, ela é beneficiária de 50%, e os outros 50% da indenização é dividida entre os filhos. Se, de repente, ele não tem esposa e não tem filhos, essa indenização ela vai para os pais. Se ele não tem esposa, filhos e não tem pais, vai para os irmãos. Então, sempre, no caso de óbito, tem a questão da indenização para os herdeiros. E você falou do prazo. Só para detalhar novamente para a gente, eu, por exemplo, sofri um acidente já há 2 anos, há 3 anos, eu teria direito? Tem. Nesse caso, sim. Assim, para cada modalidade de indenização é um prazo, né? Então, falando em DPVAT, o prazo é 3 anos a contar da data do acidente. Falando em seguro de vida, o prazo é 1 ano a contar da data da alta.
E falando em outras modalidades de indenização, como essa modalidade, né, da matéria que foi citada, que é uma modalidade que vem da seguradora privada, muito provavelmente do seguro do veículo que causou o acidente, também são 3 anos. Então, assim, mas independente dessa questão do prazo, a gente ainda orienta que sempre procure assessoria para que o caso, a situação particular seja analisada, porque a questão do tempo de tratamento a gente pode levar em consideração, né? Então, tem vários outros fatores que a gente pode considerar para, de repente, majorar um pouquinho esse prazo. Mas, via de regra, para o DPVAT e para a seguradora privada, para o processo de RCF, 3 anos, e para o seguro de vida, 1 ano o prazo, para pleitear a indenização. A gente também conversava que as pessoas normalmente acham que para se ter direito a uma indenização por acidente de trânsito, ou tem que ter óbito, ou tem que ter, por exemplo, uma amputação, né? A pessoa tem que ter uma paralisação, alguma coisa assim. Só que não é bem assim, né? Não é exatamente, não é dessa forma, não. O que acontece? Existe um órgão que se chama SUSEP, é uma autarquia do governo federal que regula a atuação das seguradoras privadas e também do DPVAT, né? E a SUSEP, ela trabalha com uma tabela, né? Que, assim, o que está nessa tabela? Para cada parte do corpo lesionado, existe um percentual. Então, assim, não importa a parte do corpo. Se houve uma lesão, existe um percentual de indenização ali. Então, se a pessoa ela quebrou um dedinho da mão, ela tem um direito. Se ela quebrou o braço, ela vai ter um direito um pouquinho maior. Se ela quebrou a perna, é outro direito. Então, assim, para cada parte do corpo, existe uma porcentagem. Então, tudo vai depender do local e gravidade da lesão. E também não é apenas fraturas, né? Às vezes é o caso de uma luxação, às vezes é o caso de uma distensão, tem casos de rompimento de tendão. Às vezes, esses casos, que às vezes a pessoa pode pensar que é menos grave... É mais leve, né, do que uma fratura, às vezes deixa até mais sequela do que uma fratura. Então, independente do caso, se não for assim, é claro, se for algo superficial, uma escoriação, né, um ralado, é claro, daí não vai deixar uma sequela, não tem como a gente fazer o pleito. Mas se for uma lesão, né, uma distensão, um rompimento de tendão, uma fratura, a pessoa tem direito. Aí, como que funciona? Existe esse percentual que já é definido nessa tabela, né, que está na lei do DPVAT, também está na SUSEP para regular o pagamento das seguradoras privadas. A gente vai fazer a montagem desse processo para poder provar a lesão e tudo mais para isso. No caso, cada assessoria trabalha de uma forma. A nossa assessoria tem médicos na nossa equipe, médicos parceiros que nos assessoram também na montagem desse processo. Após o pleito, né, a gente manda o pedido, a seguradora vai agendar uma perícia médica no médico indicado por ela. Daí, nosso escritório, né, vai encaminhar essa vítima, esse cliente, para essa perícia. E esse perito, ele vai colocar um percentual de limitação de acordo com a avaliação que ele fez. Então, esse percentual que o perito colocou é multiplicado com o percentual que está na tabela, que vai dar um número X, e esse número ele é considerado como porcentagem em cima da apólice, né, que é o valor de cobertura. Por acaso, o perito do seguro, ele entrar em uma divergência com a perícia que vocês contrataram, aí vocês até recorrem. Na realidade, a gente não realiza perícias, né? O que a gente tem é uma assessoria médica. Né? Porque, assim, nós temos o conhecimento administrativo e jurídico para fazer a montagem do processo. Mas, assim, a minha formação, ela não é uma formação da área da saúde. Então, não tem como eu olhar uma pessoa que quebrou a perna e dizer, olha, essa pessoa vai ficar com uma limitação de tantos %. Então, a gente sentiu a necessidade de trazer um médico para a equipe. Então, esse médico nosso, ele vai nos ajudar a fazer a defesa do interesse dessa vítima junto à seguradora com argumentos técnicos, certo? E daí, quando chegar lá, a seguradora vai designar um perito, vai na perícia. Se a gente considerar que
que o resultado foi satisfatório, ótimo. E na maioria das vezes porque a gente trabalha bem a montagem do processo anterior à perícia. E dessa forma é até rápido o processo, né? Muito rápido. Mas vamos supor que por algum motivo chegue lá e o perito da seguradora recuse. A gente tem vários artifícios para poder contestar isso, né? Tem várias formas. Então, assim, 99% dos casos a gente consegue sucesso com o pagamento da indenização. Só realmente não acontece o pagamento se por via de regra não houver a cobertura. Mas aí, nesse caso, a gente nem vai fazer a montagem do processo. Por isso que existe uma análise, né, prévia antes. Uhum. E com relação ao prazo que você perguntou, Nayara, um processo nesses moldes, a gente fala que leva em torno de 90 dias para se concluir, com indenização paga. E é só 90 dias porque, assim, a gente conta ainda com o prazo de entrega de documentos médicos pelos hospitais. O hospital, a partir do momento que a gente requisita, ele tem um prazo de 30 dias para entregar a documentação médica completa da vítima. E daí, a partir daí, que a gente começa essa montagem do processo. Então, se a gente for comparar com os prazos de um processo judicial, né, é muito rápido, né? Só para lembrar, gente, como a Camila destacou aqui no comecinho, né, do podcast, esse tipo de acerto, vamos dizer, da indenização é por vias administrativas, vias jurídicas. Então, por isso, ele possibilita um tempo bem mais rápido em relação às vias judiciais, até porque quem sofreu um acidente está sem trabalhar, às vezes é autônomo, né? A pessoa é um trabalhador informal, ou até ela é do regime de CLT, mas tentou recorrer ao INSS. A gente sabe a morosidade do INSS, né? Essa demora nas filas, até um problema que está sendo tratado nacionalmente novamente, né? Só que nisso, então, vem essas facilidades. A pessoa conseguir exercer o direito, até para sanar uma deficiência financeira no momento, né? Não estou falando assim que a pessoa está precisando, às vezes ela tem condições de bancar aquilo, mas aquilo não estava previsto no orçamento dela. E ela teve que arcar com as despesas médicas, né? Outras coisas que às vezes ela vai precisar. Vamos supor, a pessoa naquele momento ficou com os movimentos ilimitados. Aí ela precisa até contratar alguém para ajudar ela no dia a dia, supondo uma situação mais grave. Então, são muitos custos que acabam impactando no orçamento da pessoa ou da família. E aí, essas indenizações vêm para tentar repor parte do que ela precisou gastar, né? E, então, só para a gente lembrar, quais seriam os tipos de seguro e indenizações que as pessoas podem recorrer? Sim, vamos lá. Então, vamos começar falando aqui sobre o DPVAT, né? O DPVAT, ele é uma indenização que ele vem do governo, né? Então, o governo federal, ele indeniza as vítimas de acidente de trânsito, todas elas. Então, não importa se essa vítima é um motorista, se ele é um passageiro, se ele é um pedestre, né? A gente tem vários casos lá no escritório de pessoas que foram atropeladas, que não sabiam que tinham direito. A pessoa chega lá no escritório e fala assim, nossa, Camila, mas eu não tenho carro. Por que eu tenho direito a receber o DPVAT? Não tem direito sim, porque foi um acidente de trânsito causado por um veículo automotor. Então, se existe um veículo automotor envolvido, essa pessoa tem direito a receber o DPVAT. Outras situações também. Acontece muito lá no escritório, chega pessoas que estavam andando de moto sozinhas na zona rural. E por achar que... Daí caiu, né? Derrapou, caiu, se machucou. Por achar que não tem outro veículo envolvido e por não estar em perímetro urbano, essa pessoa acaba achando que não tem direito. Tem direito. Então, assim, a regra é um acidente de trânsito com um veículo automotor envolvido. Não importa a situação, a pessoa tem direito. Outra questão também do DPVAT, falando ainda em direitos. Não importa também a dinâmica do acidente. Então, o DPVAT, ele não apura culpabilidade. Então, às vezes, a pessoa que é o cliente, que é a vítima, que é quem se machucou, foi a pessoa que causou o acidente. Por um descuido, não viu ali, acabou ultrapassando o sinal vermelho, não viu a placa de pare, acabou cometendo uma infração de trânsito e acabou sendo vítima. Pessoas que não têm habilitação, então não importa. Se a pessoa não cometeu um crime de trânsito, se foi uma infração de trânsito, isso é irrelevante para o DPVAT, ela tem direito. E se o motorista fugiu, por exemplo, falando no geral, a pessoa também tem direito, não tem? Tem direito, ela tem direito. O que é importante nesses casos, que a gente sempre orienta?
a pessoa sofreu acidente, independente da circunstância, que ela faça o registro do boletim de ocorrência. Então, assim, se a pessoa ela foi atropelada, um veículo bateu na moto dela e ela se machucou e esse veículo acabou fugindo, ela vai na autoridade policial fazer o registro do fato, vai relatar como aconteceu e vai descrever ali que o veículo que causou o acidente, ele fugiu do local do fato e não foi identificado. Isso não tem problema nenhum. A pessoa vai receber, vai acessar a indenização dela da mesma forma. Hoje em dia, você falou do boletim de ocorrência, a gente vê que tem pessoas que relatam uma certa dificuldade, principalmente por conta de acidentes que não envolvem outros veículos. Se a pessoa encontrou uma dificuldade ou ela não está conseguindo sair de casa porque ela teve alta do hospital, mas, como a gente falou, por exemplo, não está conseguindo andar, vamos supor. Ela pode fazer o registro pela delegacia virtual também, tem a mesma validade. Nesse caso, não, né? Ou não, só o da Polícia Militar. É porque, assim, pela delegacia virtual, ela consegue fazer um registro de um acidente, de uma ocorrência de acidente de trânsito, se não houver vítima. Havendo vítima, tem que ser num posto policial mesmo. Então, se ela tiver dificuldade, ela tem que insistir. Ela tem que ir. O que acontece? Às vezes a pessoa tá ali naquele momento de debilidade, nos primeiros dias ou meses não consegue realmente ir até lá para fazer o boletim de ocorrência, ou às vezes acha que não tem direito e daí porque não tem nenhum direito é irrelevante fazer esse boletim de ocorrência e não faz. Isso não tem problema, porque o boletim de ocorrência ele não precisa ser feito imediatamente após o fato. É interessante que se faça, mas não foi possível, a pessoa depois ela vai pegar as provas que ela tem, que realmente aquela lesão veio de um acidente de trânsito, e as provas podem ser fotos, vídeos e, o mais importante, a documentação médica hospitalar, porque se essa vítima de acidente de trânsito, ela se machucou, no momento do acidente ela deu entrada no hospital. E se ela deu entrada no hospital, lá vai ter o registro do fato. Então, o médico, o agente, né, a pessoa que atendeu ela ali naquele momento, que fez a triagem, vai colocar vítima de acidente de trânsito, trazida pelo SAMU, ou veio por meios próprios, relata, e daí aquele papel oficial ele serve para comprovar que foi um acidente de trânsito e a pessoa pode fazer o registro do boletim de ocorrência mesmo após o acidente. Tem um prazo para isso? As autoridades policiais orientam que esse boletim de ocorrência seja feito em até 6 meses. Porém, se acontecer casos, considerando que o direito da pessoa é até 3 anos a contar do acidente, se acontecer da pessoa não conseguiu fazer o boletim de ocorrência dentro dos 6 primeiros meses, mas a seguradora ela exige esse boletim para ela liberar o direito, ela procura a nossa assessoria vai tentar ver a forma correta de orientá-la, buscar, né, a autoridade policial e tentar fazer esse boletim de ocorrência mesmo após o prazo, mas via de regra 6 meses. E, para todos os casos, é importante o boletim de ocorrência, se tiver como registrar fotos, a gente sabe que, infelizmente, circulam inúmeras imagens de acidentes e tudo mais em grupos de WhatsApp. Mas, se a pessoa se envolveu naquela hora, ela está consciente, ela pode fazer uma foto, seja tentar fotografar o veículo que está envolvido, se estiver fugido, fotografar ela no chão, que seja, né, a perna machucada, o que aconteceu. Então, tem que ter algum tipo de registro e depois, outra parte importante é o do atendimento médico. Seja numa UPA, num posto de saúde, no hospital para onde ela foi transferida. Então, sempre tem que juntar o máximo de provas possíveis. Exatamente. Daí, assim, a gente consegue que esse boletim de ocorrência seja feito até mesmo depois desse prazo. Porque ele é uma exigência da seguradora. Então, não é porque a pessoa não teve o conhecimento, né, não teve acesso à informação que ela vai perder o direito dela. Mas, assim, sempre ter formas de provar, né? Porque a seguradora ela vai exigir isso depois. Então, não adianta a pessoa conseguir fazer o boletim de ocorrência e depois não ter ali no prontuário médico que foi um acidente de trânsito, daí pode ter alguma contestação. Conseguiu o DPVAT? Talvez ainda possa conseguir o seguro por base do seguro do carro que causou ou que também se envolveu no acidente. Exatamente. Com relação ao DPVAT, né, eu acho que é importante a gente falar também dos valores, né? Que tem limites, né? Vamos falar dos valores do DPVAT.
O que acontece? O DPVAT, ele indeniza, então, com base naqueles cálculos que eu citei, né? Então, de acordo com a gravidade local da lesão, porcentagem de invalidez, no limite máximo de R$ 13.500, certo? Então, R$ 13.500. R$ 13.500, que é o valor cheio, vai receber os herdeiros de uma vítima de um óbito ou, no caso, uma pessoa que teve uma invalidez total permanente. No caso de uma invalidez parcial, ou seja, uma pessoa que teve uma lesão, né, uma fratura, ela vai receber um percentual em cima desse valor cheio. Então, um percentual em cima desses 13.500. Isso seria para a questão da indenização mesmo do DPVAT. E daí tem a questão do DAMES, que a gente fala que é o ressarcimento de despesas médicas. O DAMES é no máximo R$ 2.700. Para isso, a pessoa tem que apresentar as notas e os pedidos médicos relacionados aos gastos que ela teve vinculado ao acidente. Receita médica, notinha da farmácia. Exatamente. Vamos falar assim. Isso mesmo, isso mesmo. Para dar um exemplo, a invalidez parcial foi o caso da Camila, que ela teve uma lesão, né, uma fratura exposta, mas ela conseguiu, graças a Deus, recuperar os movimentos com base no tratamento médico, na fisioterapia, mas conseguiu a indenização, como ela falou aqui durante o podcast. Se você chegou no meio do podcast, depois volta para conferir o assunto desde o início. E aí, depois, sabendo esses limites, ela tendo acesso ao DPVAT, ela também, como a gente estava falando, consegue outros tipos de seguros, né? Isso mesmo. Porque o que acontece? Para a gente visualizar a possibilidade de outros tipos de seguro, a gente tem que analisar a dinâmica do acidente. Como que esse acidente aconteceu? Esse acidente aconteceu envolvendo um outro veículo. Nessa dinâmica, na dinâmica do acidente, esse veículo, ele foi o causador. Então, assim, a gente analisou a dinâmica, a gente viu que o nosso cliente, ele realmente foi vítima, né? A dinâmica do acidente estava favorável para fazer um pleito de uma outra indenização. Daí a gente vai verificar se esse veículo, ele tem um seguro privado. E se ele tem o seguro privado, a indenização dessa vítima de acidente, ela não vai se limitar apenas ao conserto do veículo, porque é aí que está a falha de percepção das pessoas. As pessoas acham que o seguro privado do veículo, ele vai reparar apenas conserto de outro veículo, e não é. Né? É claro que as seguradoras, elas não divulgam amplamente isso, e elas acabam colocando várias situações, várias condições na liberação dessa indenização. Mas existe essa possibilidade de indenização também através do seguro do veículo que causou o acidente, que normalmente são indenizações muito mais generosas que o DPVAT, porque o limite vai ser a apólice, né? E normalmente essas coberturas são coberturas bem mais altas do que o valor de cobertura do DPVAT. Com base nos casos que vocês atenderam aqui, né, a gente já até pode adiantar que já foram quase 1.000 pessoas que conseguiram as indenizações. Sim, né, sim. Nesses poucos anos, né? 2 anos. Vai fazer 3 anos, Vai fazer né? 3 anos. 3 anos. Da Facility. Eu queria saber mais ou menos uma média de quanto. Eu sei que cada caso é um caso, depende do seguro da pessoa, do tipo de apólice, mas quanto que você pode falar que é possível uma pessoa conseguir com base nesse tipo de seguro? Quem tem seguro em casa, por curiosidade, pede a apólice, né, desse seguro para a corretora que cuida do seguro da pessoa, e ele vai ver lá que tem uma cobertura que se chama RCF, danos corporais a terceiros. Então, assim, a cobertura ela vai variar muito de acordo com o padrão do veículo, né, o valor do veículo, o tipo de veículo, mas normalmente são coberturas que podem ser de 50, 100, 150 até 200 mil reais. É claro que quando a gente fala de uma cobertura cheia dessa forma, seria para uma indenização para uma pessoa que teve, assim como o DPVAT, percebe R$ 13.500 quem teve uma invalidez total permanente ou no caso de óbito. Então, coberturas cheias são para isso. A pessoa ela vai receber um percentual em cima do valor da apólice de acordo com a gravidade local da lesão também. Então, assim, a linha de raciocínio acaba sendo a mesma. E o seguro que você mesmo citou, que às vezes muita gente não percebeu, está lá no financiamento imobiliário, vem agregado, ou às vezes o próprio seguro de vida feito uma apólice à parte, né?
que muitas vezes é empurrado, como uma venda casada em certas situações. Como que funciona nesses casos? O seguro de vida, ele vai vir através de um seguro particular que a pessoa tem e pode ser de diversas formas. Então, assim, a gente já verificou pessoas que têm seguro, muitos motoboys, né, entregadores de aplicativo, às vezes acha que não tem seguro, porque não contratou particularmente seguro, mas faz a entrega ali por um aplicativo específico. E o próprio aplicativo que aquele profissional é cadastrado, paga um seguro de vida para aquele profissional. Então, através disso, a gente consegue acessar o seguro de vida. As pessoas que trabalham em grandes empresas ou empresas que, de repente, o sindicato exige que tenha o seguro de vida pela atuação da pessoa, pela função que ela exerce ali dentro daquela empresa, a gente consegue acessar esse seguro de vida também através do benefício que a empresa oferece para o funcionário. Através de financiamentos bancários, porque às vezes a pessoa vai lá fazer um financiamento e o gerente fala, olha, eu vou conseguir uma taxa especial para você, mas vamos colocar um produto a mais ali, ou às vezes até coloca aquele produto e a pessoa não está nem sabendo. Nem está sabendo, né? E, enfim, através de cartão de crédito, às vezes a própria pessoa contratou um seguro particular e não se recorda, está ali descontando, né, as parcelas da conta dela. Então, o que a gente faz? A gente faz uma busca, né? A gente faz uma verificação, a gente faz uma entrevista com a pessoa e verifica se tem possibilidade de ter o seguro de vida. E depois que a gente verifica que existe a possibilidade, né? Aquela vítima, ela tem o seguro de vida, a gente vai acessar as coberturas para ver se existe a cobertura para aquele tipo de fato, né? Porque daí teria que ser uma cobertura para acidentes, né? Daí, verificando que é possível, já é mais uma possibilidade de indenização para aquela pessoa. E tem muitos clientes que, às vezes, recebem vários desses seguros, né? A gente pode falar assim, vamos supor o caso que fosse todos inclusos, DPVAT, o seguro de vida e o seguro do carro também. No DPVAT, a gente tem ali as duas possibilidades, né? Que é a invalidez e o DAMES, né? Que é despesas de assistência médica suplementares, que seria o ressarcimento das despesas médicas. Então, aí já são duas possibilidades. O RCF, que é o seguro do veículo que causou o acidente, e o seguro de vida, que pode ser mais de um, né? A pessoa pode ter um seguro de vida através de um financiamento que ela mesma fez no banco, ela pode ter um seguro de vida através da empresa que ela trabalha. Então, aí já são mais um por categoria de onde ela fez o seguro. A gente já teve casos no escritório de uma única pessoa conseguir acessar 5 modalidades de indenização. E essa mesma pessoa, ela não sabia que tinha direito a nenhuma. E conseguiu e ajudou muito. É um trabalho de investigação, né? De investigação. E é um trabalho, Nayara, muito interessante para todas as partes. Porque, assim, vou dar um exemplo. A questão do RCF, que é esse seguro que vem do veículo que causou o acidente. É interessante para todas as partes, porque, como a gente conversou aqui, a urgência da vítima de acidente de trânsito é agora. Então, o processo ele é administrativo, recebe em poucos meses, né? Então, a pessoa ela precisa investir no seu tratamento, precisa ter a reparação do dano causado, enfim. Então, a urgência é agora. Então, para a vítima é interessante. Para a seguradora também é interessante, porque se essa vítima ela entra com uma ação judicial contra o causador do acidente e o causador denuncia na lide a seguradora vai ter as custas processuais também, né? Sucumbência e tudo mais. E então, para a seguradora é interessante, porque ela resolve tudo administrativamente. E para o causador do acidente também é interessante, porque ele vai estar usufruindo de um produto que ele contratou, né? Então, seguro é para isso. Ele vai estar usufruindo desse produto sem ter que desembolsar absolutamente nada. Que é o que você falou, não tem cobrança da franquia. Igual no caso de você precisar ressarcir o dano ao carro da pessoa que você paga a franquia do seguro. Nesse caso, da indenização, não tem. Não, só no caso de danos materiais, danos corporais, em quase todas as situações não existe a cobrança dessa franquia. Então, a pessoa não tem transtorno nenhum. E o mais importante, é feito um termo de acordo extrajudicial, de forma que aquela vítima que vai ser indenizada, ela estando satisfeita com o valor que foi proposto pela seguradora, ela vai assinar um termo de acordo que ela não tem mais nada a reclamar relacionado a esse processo, a esse sinistro, a esse evento, nem do causador, nem da seguradora.
seguradora. Então, é uma forma de amparar também aquela pessoa que causou o acidente. Porque ninguém sai de casa na intenção de causar acidente. Por isso que o nome é acidente, né? Até protege, então, quem causou o acidente, de forma que essa pessoa depois não vai ser processada pela vítima. Exatamente. Não vai ter como. Assim, que a vítima já foi ressarcida. Já foi ressarcida. Então, encerra-se o assunto ali, de forma rápida, de forma administrativa e de forma que todo mundo fique satisfeito. Uiratã, você sabia que todo mundo que sofre acidente de trânsito tem direito a tanta coisa? Nossa, menino, fiquei até perdido aqui de tanto trem que vocês falaram. Mas é essa que é a vantagem do podcast, né? Você pode ir e voltar quantas vezes você quiser. Por exemplo, o Antônio Dias comentou aqui no chat perguntando se a pessoa... eu quero saber se... vou repetir de novo. Boa noite, eu quero saber um acidente com morte, a família é indenizada? Então, no início do podcast a gente falou sobre isso, Antônio. Você pode voltar E ela explicou todos os detalhes. Exatamente. Mas tem direito sim. Tem direito sim. Né? Inclusive tem outros casos também que a gente pode comentar e que a gente já comentou no início também. Aproveitando que eu já estou lendo o chat aqui, deixa eu mandar um abraço para Simone Marciano. Ela colocou: parabéns, Camila, pelas suas conquistas. Você merece todo sucesso, sempre ajudando a todos. E isso é realmente... acredito que para a Camila seja bastante desgastante, né? Esses casos que vão aparecendo, mas que trazem paz para as pessoas envolvidas nesses acidentes, né? Isso é muito importante. Ela falou que para ela é como uma missão, né? Que assim como ela foi ajudada, ela quer ajudar também. Porque é desgastante, claro, ela tem empresa, né, gente? Mas ela tá fazendo isso porque ela viu a necessidade aqui e a falta desse serviço aqui na nossa região, né? Exatamente. E ela pega essa dor para ela, né? Até para ela ter uma empatia, ela entender o que a pessoa está passando e aí sim agilizar ainda mais, né? Ter mais força ainda para lidar com esses casos, né, Camila? É muito gratificante, é claro. A gente fica muito abalado com várias situações que a gente presencia, mas é o que eu sempre falo, que bom que existe a assessoria. A nossa equipe é uma equipe muito sensibilizada, é uma equipe que está sempre ali... É muito mais do que uma tratativa comercial, né? A gente cria um vínculo com aquele cliente. Então, assim, quando a indenização sai, a gente tem aquele feedback de gratidão, é impagável. Não existe o que pague isso. É muito gratificante. Eu fico tentando imaginar a sensação de vocês dando notícia para a pessoa, aquela pessoa que está passando dificuldade, né, por conta do acidente, e que de repente vocês ligam e falam assim: olha, sua indenização saiu, você vai poder conseguir quitar, né, tudo que você teve de despesa médica, reaver aí parte do que você precisou gastar com isso, né? Então, como que é esse momento? É muito gostoso. Assim, na maioria das vezes, a expectativa da pessoa está muito inferior ao valor que ela ganha. Então, assim, a gente sempre tenta descobrir qual que é a expectativa da pessoa, o que ela esperava. E quando a gente dá a notícia, é muito legal, é muito gostoso. Então, assim, é um momento... É um momento de alegria no meio daquela turbulência que a pessoa está vivendo, né? Então, a gente acaba trazendo uma esperança de possibilidade de retomar a vida que foi parada devido àquele acidente, né? Então, é muito gratificante mesmo. Eu até falei aqui no meio do podcast sobre o valor aproximado de pessoas que já receberam as indenizações nesse período que vocês estão aqui na região, né? Quantas pessoas ao todo foram? Olha, aqui, através do nosso escritório, nós já concluímos exatamente 912 processos desde a inauguração, né, que foi em janeiro de 2021, 912 processos de indenizações finalizados com pagamento concluído. Disso, nós temos DPVAT, seguro de vida, ressarcimento de despesas. Então, incluindo todas, são 912 pessoas. Então, já deu mais de 400 pessoas indenizadas, né, por ano, se a gente for colocar aí. Aqui é o prazo de 2 anos, né? Sim, e pouquinho. Isso mesmo. Às vezes as pessoas acham, mas é como você falou, o máximo do DPVAT, indenização, fora os custos aí médicos, né? É de cerca de 13 mil reais, 14 mil reais, né? Mas conta pra gente o total que essas quase 1.000 pessoas já receberam aqui. Olha, a gente fez aqui um balanço lá do escritório para trazer esse número para vocês. Então, foram mais de 6 milhões e 800 mil reais que foram tirados das grandes seguradoras e trazidos para as vítimas de acidente de trânsito aqui para a nossa região. Então, mais de 6 milhões, quase 7 milhões. Quase 7 milhões de reais para as 912 vítimas. Exatamente. Que isso não é só de Pouso Alegre, região, claro que tem outros de fora, mas a maioria é daqui da região. A gente atua aqui, Nayara, num raio de 100 quilômetros em todas as cidades, né? Então, nós temos uma
um consultor externo que ele consegue ir até essa vítima que mora em outra cidade e que não consegue vir até aqui no nosso escritório. A gente viu a necessidade de abrir um escritório de apoio em Itajubá e a gente tem pretensão de expandir também para outras cidades aqui circunvizinhas. Então, a gente acaba atendendo aqui toda a região. Assim, em sua maioria, né? Mas se a nossa mensagem chega a nível nacional, a gente consegue atender a nível nacional. A gente já fez processo de clientes do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, enfim, a gente já fez processo de clientes. A gente tem a possibilidade, a nossa equipe é especializada para fazer esse atendimento online. Então, a gente consegue atender a nível nacional. Eu lembro uma vez que a gente foi até a Facility e que vocês estavam atendendo um casal. A moça motociclista, né, ela que estava para solicitar, e ela falou que já tinha quase 2 anos que ela tinha sofrido um acidente. Ela estava naquela, tipo assim, expectativa abaixo, como você falou, porque será que eu tenho direito? E aí eu achei legal a forma que vocês, bem didaticamente, foram delineando isso para ela, né, e para o marido dela que estava junto, para mostrar. Aí a gente já vê a pessoa com um olhar diferente, dela entender que é direito dela, né? E que, por isso, ela pode ter alguém para lutar por ela. Assim, exatamente. Igual o caso dessa cliente que você citou. Às vezes é uma pessoa assim que não tem a informação e tem realmente a necessidade. Ela precisa ter esse acesso, mas ela não sabe que tem direito. E às vezes assim, a gente está falando para ela e ela desacredita, porque no Brasil tudo é tão difícil, né? As pessoas estão acostumadas só a pagar. Então, quando a gente fala que ela tem direito a receber, a pessoa até desconfia, fala assim, nossa, mas eu vou receber, mas quanto que isso vai custar para mim? Não vai custar nada, isso é um direito seu. Você não tem que pagar nada de entrada, é um direito seu, a gente vai te ajudar. Então, assim, a pessoa que ela já está ali naquele momento de turbulência, ela já está naquele momento de transtorno, acaba sendo a esperança que ela precisava, né? Então, é muito legal. O Iratã, como é que tá aí o pessoal no chat? O pessoal tá fazendo algumas perguntas aqui. Eu até sempre falo que o pessoal que tá mandando perguntas, às vezes a gente já respondeu, eu vou explicando. Gente, já respondemos, tá depois vocês respondendo aí no voltam. chat. Mas é muito legal a forma que as pessoas, que a Camila passa essa confiança para as pessoas, né? Porque assim, eu vou falar do meu caso, não foi um caso de acidente onde eu me machuquei nem nada, né? Você não foi vítima, só a sua moto. A minha moto que saiu machucada da situação. Bem machucada. E assim, gente, eu vou ser bem sincero para vocês. Faz uma falta uma pessoa que abraça o seu caso, porque assim, eu fiquei com a minha moto, sem a minha moto 2 meses, devido a esse problema, né? Um senhor bateu na minha moto, enfim, arregaçou, né? E eu tive que depender de uma seguradora aí que não é muito boa. Enfim, né? Todo mundo concorda com você na hora. Você vai no mecânico, o mecânico concorda com você, você vai... Você faz todo o processo e todo mundo concorda com você que você está tendo um prejuízo. E que você está no seu direito. Só que você não tem quem te assessora, né? No caso, você teria que acionar na justiça, enfim, são meios que a gente tem para oferecer. No caso da Facility, é diferente porque as situações são bem mais graves, né? Porque a pessoa, infelizmente, se machucou. Mas, ao mesmo tempo, é mais simples, porque não precisa, por exemplo, caçar um advogado e, não, vou meter o louco, vou processar todo... Não, você até resolve, mas você tem uma tranquilidade maior porque a pessoa abraça o seu caso. Então, assim, isso eu acho que até desperta mais interesse nas pessoas, porque só desse papo nosso aqui a gente não sabia o que era de direito nosso ou não, né? Eu queria que tivesse uma assessoria só para um acidente sem machucar, porque eu, sinceramente, preferia não ter passado o estresse e o desgaste emocional que eu passei, isso por causa de um bem material. Gente, reforço, não me machuquei. Foi por causa do bem material que eu fiquei 2 meses andando a pé aí, sol a sol, e tendo aquele prejuízo danado, mas que, infelizmente, não tem essa assessoria. E quem tem essa assessoria, infelizmente, passou por uma situação ruim, mas procure, né, para entender melhor a respeito do caso. E a gente que, além de amigo, tá no dia a dia juntos, né, a situação do Iratã, ele reforça. Não tem tanto a ver com a questão do
do trabalho que a Camila faz, por questão de não ter tido vítima, graças a Deus. Só que eu vi o transtorno que é ele ter que correr direto e reto, né? ligar pra pessoa, a pessoa se omitindo da responsabilidade, ligar pra seguradora. Aí depois tem a oficina. Liga pra oficina, a oficina tá esperando peça fora. Isso por uma questão que não envolveu vítima. Quando a gente sabe que tem vítima, aí parece que as pessoas se eximem da sua responsabilidade ainda mais. É por isso que eu te perguntei do caso que o motorista foge. Porque a gente tem casos que a gente já noticiou aqui no Terra do Mandu, que até tinham câmeras que mostraram a pessoa atropelando, a pessoa batendo o carro, fugindo. A gente teve um caso recente em rodovia, onde a família do senhor que veio a óbito, pedindo pelo amor de Deus que alguém ajudasse a encontrar o homem que teria saído de um bar, ido pra rodovia, bêbado, né, ou alcoolizado, o que seja. Bêbado mesmo. Segundo as informações, né, e atropelou o senhor, a família perdeu aí o patriarca, né, deixou aquele vazio, aquele dano, e eles procurando o responsável que a câmera mostra ele atropelando e fugindo em seguida. Então, acho que é importante ter quem acolha a sua situação, e ainda mais se tratando, eu falo de você, porque você viveu a situação de um acidente de trânsito. Sim, você foi vítima, precisou de ajuda, e por isso você tem essa, vamos dizer, compaixão. É porque assim, a pessoa que ela tá naquele momento ali de fragilidade, se ela é muito confrontada, se ela começa a se esbarrar muito em dificuldades, ela vai desistir do direito dela, porque ela já tá sensível com a situação do acidente, com a questão do tratamento, da lesão, então ela acaba desistindo. Então, assim, a assessoria, ela faz esse papel realmente de defender o interesse da pessoa. Então, assim, é claro, o seu caso não teve a questão da lesão, mas o transtorno é o mesmo. Então, assim, quando a gente via ele ficar chateado, acabava com o dia, Chorei, né? Viu, gente? De raiva. E a gente acaba fazendo esse papel orientativo também, porque muitas vezes a pessoa procura a gente e fala, olha, a pessoa bateu na minha moto, eu tô com a perna quebrada, eu já liguei, pedi ajuda, mas a pessoa não quer me ajudar, tá com medo de eu fazer alguma coisa contra, enfim, daí a gente acaba ligando pro causador, porque a nossa intenção, ela é não só orientar a vítima, não só amparar a vítima, mas também orientar o causador, que se ele tem o seguro, ele não vai ter nenhum tipo de transtorno, ele não precisa ter medo de assumir a responsabilidade e passar essa responsabilidade para a seguradora arcar, né? Então, assim, a gente faz esse papel orientativo também, porque a intenção da assessoria é resolver a situação de uma forma mais amena, né? De forma a privilegiar todas as partes, né? Então, a gente tem esse cuidado também, que às vezes a pessoa fica com medo, nossa, mas e se eu acessar a seguradora, qual que é o transtorno que eu vou ter? Será que depois eu vou ser responsabilizado criminalmente por ter causado esse acidente? Machuquei alguém. Machuquei alguém. A pessoa já vai pensar na questão criminal. Fica com medo. Então, a gente faz esse papel também orientativo. E é claro, a gente não desmerece a justiça. Só que no Brasil, a justiça em si, ela é uma justiça muito lenta, muito morosa, é demorada. E é aquilo que a gente já falou aqui. A urgência da vítima é agora. Mas sim, em determinados casos, a gente não conseguir resolver administrativamente, nós temos a nossa assessoria jurídica também, né, os nossos advogados, parceiros, que vão nos assessorar e, se for necessário, a gente vai assessorar a justiça, porque acessar a justiça, porque o objetivo é sempre amparar aquela pessoa que sofreu acidente. Se não for possível de forma administrativa, vai ser judicial. Mas esses casos raros foram os que precisaram para justiça. Muitos raros, né? Assim, se a gente consegue acessar e ter, né, esse encontro com o causador do acidente, se a gente identifica que existe um seguro, na maioria das vezes a gente consegue reverter essa situação para resolver administrativamente. E também tem aquela questão, né, que a gente tem que comentar, que o DPVAT, ele é bem defasado os valores, né? Porque a gente tem a despesa de assistência médica, R$ 2.700, gente, desculpa, mas eu tive um amigo que ele teve um problema, ele foi bem o que a Camila comentou, ele quebrou a perna também em um acidente de moto, não tinha convênio, ele precisava da cirurgia de maneira emergencial, R$ 2.700, gente, desculpa, mas nem a equipe médica banca. É bizarro. A gente viu que teve uma baixa no valor do DPVAT justamente pelo acúmulo no cofre do DPVAT, né? E ainda assim, pensão, o dinheiro da morte, R$ 13.500, invalidez permanente, R$ 13.500.
E outra questão também que vale a gente comentar, a questão da assessoria, é que ainda existe, sim, gente, existe o golpe do DPVAT. E que muitas pessoas, às vezes elas recorrem ao DPVAT e no meio do processo, às vezes ela acha que deu errado e aí que entra o golpista e toma esse pouco de dinheiro que já é cedido pelo, vamos colocar entre aspas, benefício, que não é um benefício, que é uma obrigação do governo arcar, né? Queria que a Camila também comentasse a importância dessa segurança, né? Que uma assessoria financeira passa nesse sentido, né? Sim, com certeza. A pessoa que vai procurar uma assessoria, ela tem que procurar uma assessoria renomada, né? Ela tem que buscar uma assessoria que tem uma porta aberta na cidade dela, ou, né, numa cidade... Não anúncio de internet, sem escritório. Exatamente. Aquela pessoa que abordou ali pelo WhatsApp, ela não sabe quem que é. Ela não vai passar um documento, ela não vai passar uma procuração, ela não sabe como que a pessoa vai conduzir esse processo. Até mesmo, às vezes a pessoa está debilitada em casa e fala assim, nossa, mas tem ali assessoria na minha cidade, mas eu não posso ir. Essa pessoa está me ofertando aqui pelo WhatsApp. Não, vai ligar na assessoria da cidade, vai pedir para o consultor ir na casa dela. Existe esse serviço. Nós oferecemos esse serviço para não correr o risco, porque... nós já tivemos vários relatos de fraude do DPVAT, de pessoas que realmente não conseguiram acessar seu direito. Teve relatos de fraude, mas também teve relatos de pessoas que colocaram o processo na mão de assessorias que não são especializadas e não conseguiram acessar o direito porque essa assessoria não estava preparada para cumprir todas as exigências e acabou sendo indeferido, enfim. Então, é muito importante. Agora, você citou uma questão que eu queria fazer um esclarecimento, que é essa questão do DPVAT estar defasado, né? O que acontece? O DPVAT ele foi criado por uma lei de 1974. Então, assim, ele existe já há muito tempo. Só que desde 2021 não é cobrado o DPVAT. Né? Então, assim, você pode ver, quem tem veículo, quem tem carro, moto, paga o IPVA. O licenciamento. Paga o licenciamento, mas não paga aquele seguro obrigatório. Aquele seguro obrigatório que era pago 2020 para trás, ele é o DPVAT. Então, isso aconteceu, foi suspensa a cobrança do DPVAT 2021, 2022 e 2023, porque os caixas do consórcio, que são, eu falo consórcio porque são seguradoras que gerenciam... Dentre elas a seguradora Líder, exato, né? A Líder, ela foi extinta em 2021. Então, assim, a partir de 2021, quem assumiu foi a Caixa Econômica Federal. Então, desde então, não está sendo cobrado porque o caixa estava muito cheio. Então, uma forma de poder desovar esses valores, de esvaziar um pouco esse caixa. Porém, o que acontece? Agora, no fim de março, o Senado ele aprovou uma medida provisória que mantém a Caixa Econômica Federal na gestão do DPVAT ainda esse ano de 2023. Então, a gente tem certeza que o DPVAT vai acontecer até o final de 2023. O governo federal, ele criou um grupo de trabalho que é muito interessante. Esse grupo de trabalho, ele está elaborando propostas para mudar e aprimorar o DPVAT. Então, a gente está na expectativa que os valores sejam majorados, a gente está na expectativa que essa cobrança do DPVAT volte a acontecer. Isso não é ruim, não, viu, gente? Porque muita gente fala assim, nossa, mas eu vou voltar a cobrar o DPVAT. Tem que cobrar o DPVAT. O DPVAT, ele é um imposto que, perto do benefício que volta para quem paga, quando a pessoa sofre um acidente, o valor que ela recebe é um imposto que é cobrado de um valor muito simbólico, muito pequeno. Então, assim, esse eu posso dizer que é um imposto que realmente volta para o cidadão. Então, assim, foi publicada até uma medida no Diário Oficial da União, dia 14 desse mês, com relação a esse grupo de trabalho que está aprimorando, né? Então, pode ser que para o fim do ano tenha novidades com relação ao DPVAT nesse quesito. Tá? Quando o DPVAT era cobrado, olha como que é interessante essa questão da gestão do DPVAT, né? Então, assim, de 2021 para frente não foi cobrado, mas quando era cobrado, 50% do valor arrecadado iam para a indenização das vítimas de acidente de trânsito, então ia para esse caixa das seguradoras para voltar para as vítimas que pleiteavam as indenizações. 45% do valor arrecadado era destinado para o SUS,
né? Porque Que atendia as vítimas. a maioria das Muitas vítimas vão para o SUS, né? Um acidente, o SAMU socorreu, ele vai levar para o SUS. Se a pessoa tiver plano de saúde, ela vai acessar o hospital particular num segundo momento, mas o primeiro momento é sempre o SUS. E 5% era repassado para o DENATRAN, né, que é o Departamento Nacional de Trânsito, para projetos de prevenção de acidentes. Então, olha que interessante, a dinâmica de distribuição desse recurso que era arrecadado. Então, assim, é um imposto que é importante. Então, a gente está aí na expectativa de que isso seja melhorado aí para o final do ano. Pode ser que enquanto eles não resolvam, se eu não conseguir resolver isso até o prazo final, eles estendam o prazo de administração pela Caixa. Exatamente. Né, e assim fique. Isso, exatamente. Mas a expectativa, então, é de se melhorar essa tabela, Isso. talvez a partir do próximo ano. A gente está acompanhando e existe uma movimentação nesse sentido. Então, a gente espera que sim, porque as vítimas de acidente de trânsito precisam dessa melhora, né? O valor é muito pequeno, né? Só corrigindo uma informação que no meio da conversa a gente falou, eu ainda falei da pessoa tomar cuidado, né, com determinadas empresas, que eu falei, às vezes, a empresa online, né, sem escritório. Mas pode ter empresa virtual que também age de forma idônea. Mas o principal é, como a Camila falou, checar se a empresa é renomada. Renomada, assim, não é só ser famosa, mas tem uma tradição em atender bem, ter resultados, né? Checa o Reclame Aqui, joga o nome da empresa, pede CNPJ. Se vai olhar o site, vê no rodapé se tem CNPJ, se tem endereço, se o telefone todos funciona. Os dados. Procura lá no Google Maps, Street View, né, que também já está mudando. As imagens, né, esse ano já estão 100%, né? Aqui de Pouso Alegre pelo menos estão. Então, vê se tem fachada, que quantos casos a gente vê na grande mídia de empresas, não falo desse caso específico de empresas voltadas para o trânsito, não, mas de várias coisas que às vezes é empresa de laranja, né? Então tem que tomar muito, muito cuidado, até porque, imagina entregar os dados pessoais na mão de um estelionatário. Sim. Não é só não receber indenização, mas ainda ter transtornos de golpes, de uso de CPF. Porque se a pessoa, aí a gente já emenda num outro assunto, mas se a pessoa por acaso se aposenta por invalidez, aí já é um outro rolê ainda, que pode piorar ainda mais em caso de um início de golpe já com o DPVAT, né? Que a pessoa, se ela conseguir uma procuração onde ela tem acesso a essas informações, ela tem autorização para poder recorrer, gente, daí para frente é só ladeira abaixo. Por isso é importante procurar sim seus direitos, só procurar com alguém de confiança. Exatamente. Essa é a ideia. Que recadinho que você deixa pro pessoal que está então acompanhando aqui o MandoCast, que está se debulhando aí com tanta informação nova, né, de direitos, e às vezes não sofreu um acidente, mas conhece alguém que sofreu. O importante é qual dica? A orientação, sempre. Pessoa sofreu acidente de trânsito, então ela vai guardar toda a documentação relacionada a esse acidente, seja um pedido médico, um exame que ela fez, um documento que ela recebeu lá no hospital na hora que ela teve a alta, né, o sumário de alta. Ela vai pegar uma pastinha e já vai começar a guardar todos esses documentos. Ela vai fazer o boletim de ocorrência. Gente, não fiquem com medo de fazer boletim de ocorrência. Tem pessoas que chegam lá no escritório e falam: nossa, Camila, mas eu vou fazer o boletim de ocorrência, eu não tenho CNH, eu vou ser autuado. Não vai ser, porque não houve um flagrante ali. Então, assim, você está fazendo um registro do fato para você acessar o seu direito à indenização. Então, não fiquem com medo, independente da dinâmica. Façam um boletim de ocorrência, vai lá na autoridade policial, conta o que aconteceu, fala que é para acessar o direito ao DPVAT, guardar a documentação médica e todas as notinhas, notinha de farmácia, pedido médico, põe ali na pastinha e procurar a Facility. Se não tiver possibilidade de ir até uma das nossas unidades, vai entrar em contato pelo telefone, vai marcar e um consultor vai até a pessoa. Se for impossível da pessoa receber o nosso consultor na residência dela, a gente vai fazer esse processo também de uma forma dinâmica, à distância, porque é possível, e a gente vai assessorar da melhor forma. Então, essa é a dica que eu deixo. E para quem está aí na escuta do podcast depois, ou assistindo aqui pelo YouTube ao vivo, e não teve tempo, às vezes, para fazer alguma pergunta, aproveita e deixa seus contatos aí para esclarecer alguma dúvida, né? Tá joia, né, Ari? Então, vamos lá. Olha, eu vou deixar aqui, eu vou falar aqui das nossas unidades, tá? Para a pessoa saber que faz parte do grupo. Nós temos aqui a Matriz, que é a Facility Assessoria, que fica ali pertinho da Catedral, na Travessa Joaquim Bernardes, número 43. Daí eu vou deixar o WhatsApp, tá? É o 997427542. Então, 997427542. Daí, da Facility também, nós temos uma unidade de apoio na cidade de Itajubá,
certo? Que fica ali bem em frente ao Hospital Escola, tá bom? Ali na Gomes Bustamante, número 10. E o número de lá é o 99968-1919. Então, 99968-1919. E nós temos também uma unidade aqui do lado do hospital, PADPVAT, né? Que é na Comendador José Garcia, 827. O telefone é o 99770-4748. 99770-4748. E lembrando que em todas essas unidades nós temos os profissionais capacitados. Se a pessoa não puder fazer uma visitinha pra gente, para tomar aquele cafezinho quentinho que vai estar sempre à disposição ali, vai entrar em contato que o consultor vai até ela. E aí, se você conhece alguém que sofreu acidente, já aproveita, manda o link do podcast, manda o link dos nossos tocadores. Lembrando que dá para conferir sempre o podcast Manda o Cast no Amazon Prime, no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, em todos os tocadores. Vamos disseminar a informação para todo mundo que precisar correr atrás dos seus direitos. E lembrando também que tem o Instagram, né? @FacilityAssessoriaPA para os conectados, hiperconectados, que às vezes sempre querem pegar o telefone por lá, né? Sempre tem. A gente está postando lá os feedbacks dos nossos clientes e também muitas dicas relacionadas aos direitos das vítimas de acidentes de trânsito. Clientes que viram amigos no final das contas, né? Em todos os casos, é muito bom, muito bom. É legal ver os depoimentos do pessoal que eles falam de uma forma muito carinhosa, né? Você não vê o pessoal com medo de falar, eles falam de uma forma muito carinhosa, até pelo acolhimento que a Facility oferece para todas essas pessoas que precisam. E a gente vai embora, né? Isso mesmo. Falando em acolhimento, obrigada a todo mundo que entrou aí no chat, né? Que isso. O Iratã foi respondendo aqui durante a entrevista, durante o bate-papo. E para não deixar passar, Rosângela Marciano, parabéns, Camila. Quantas informações para todos nós. Sucesso para você, linda. Obrigada, linda mesmo. Muito obrigada. Gente, eu queria aproveitar aqui a oportunidade, vou dar uma aqui de mandar um beijo aqui pra nossa equipe, né? Porque sem a nossa equipe, a gente não é nada, né? Então, meu marido já tá aqui comigo, meu marido, meu sócio, não preciso mandar um abraço pra ele. Um beijo, gente. Mas eu vou até citar aqui os nomes, a Carol, o Felipe, a Isa, a Thalitinha, a Bruna, a Duda e a Raquel. Gente, obrigada de coração, vocês são tudo pra gente. Todas fotogênicas, super viu? Simpáticas. Todas fotogênicas, que no dia que eu editei a publi da Facility, gente, não precisava nem de maquiagem as meninas. Que mesmo, é isso? Todas lindas. Todas e o Felipe lindas. também. Aí, ó, não, mas o pessoal lá é uma simpatia para atender, deixa qualquer pessoa à vontade, independente se a pessoa é mais instruída sobre o que ela tem indo buscar de informação, de direito, ou se não, se ela não tem ideia do que ela vai encontrar, pode saber que lá eles atendem com o maior carinho. E isso é muito gostoso, né? Você entrar no ambiente onde você se sente acolhido. São nossos amigos. Aí. Olha, mais uma vez, muito obrigada, muito viu? Muito obrigada, Nayara. Obrigada por tudo aí que você esclareceu de dúvidas, né? Também o pessoal que acompanhou a gente, muito obrigada a todos vocês. Obrigada ao Dinho que veio correndo de Varginha para trazer a Camila aqui pro podcast. Ao Iratã também, meu amigo. Tamo junto. Semana que vem a gente tá de volta. E mandar aquele beijo pro Henrique Cabeleireiro, que falando em profissional de qualidade, referência aqui para Pouso Alegre e região, viu? Quando você quer aí deixar um novo visual ou cuidar do seu visual e mantê-lo também. Então, precisou, liga pro Henrique Cabeleireiro, agende o seu horário. Henrique, semana que vem tô por aí de novo, viu? Beijão grandão pra você. E o Salão do Henrique fica na Rua Coronel Herculano Cobra. O contato você confere aqui na tela pra, claro, aí já agendar o seu horário. Fala que você viu falar dele aqui, ou ouviu, né, falar dele aqui no Manda o Cast, o podcast do Terra do Vamos só falar o número, já que a gente falou que tá na tela, né? Vai que a pessoa tá no fone. Ó, gente, 98815-3875. 98815-3875. Esse número também é o WhatsApp, tá? E se você for da região, o DDD é 35, porque às vezes tem tanta gente que mora em cidades vizinhas, mas trabalha, estuda, ou vem a Pouso Alegre pra alguma coisa, corre lá no Salão do Henrique, ele vai atender você super bem. Beijo, ótima noite, semana que vem tem mais Manda o Cast, às 8 da noite, na quinta-feira. Te espero. Beijo.